pode se assentar. Logo eu. Esse amor de Deus que nos escolhe, esse amor de Deus que nos alcança. Que bom que você veio a este lugar e juntos louvamos ao Senhor. Agora vamos meditar na palavra do Senhor, né? Nós estamos com uma temática também para as terças-feiras, sabedoria para viver como povo de Deus, né? Tanto os domingos quanto as terças temos trabalhado esse tema e foi trabalhado dentro desse tema nas últimas terças-feiras, né? Um povo convertido e um povo piedoso. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um povo servidor. É um povo que busca servir ao Senhor. E é interessante quando nós pensamos sobre povo, né? Então, povo, ele significa o conjunto de indivíduos ligados a um determinado território por um vínculo de nacionalidade. Então, nós precisamos, para nos chamar de povo, nós precisamos ter algo em comum, né? Algo que nos identifica, algo que faz sentido para a gente, né? Por isso que quando nós somos, e a palavra de Deus nos chama de povo de Deus, como família da fé, porque nós temos vínculos em que nós vamos nos identificar, nós vamos ser identificados através da palavra do Senhor, para que isso faça sentido. Então, não faz sentido sermos chamados de povo de Deus, não faz sentido sermos chamados de igreja, não faz sentido falar que nós somos esse povo escolhido, não faz sentido falar que nós somos esse povo servidor, esse povo que serve ao Senhor, esse povo que é um povo de Deus. E ser servidor é o quê? É aquele que serve, é aquele que cumpre com rigor e zelo o que tem a fazer, aquele que exerce uma atividade, aquele que entende a sua função. Além da minha atividade pastoral, também sou servidor público. E uma das nossas missões e alvos que foi traçado dentro do judiciário, ela diz o seguinte: nós devemos prestar um serviço jurisdicional em tempo razoável. Então, para quem tem uma demanda judicial, ela precisa que aquilo seja célere, ela precisa que precisa ser resolvida dentro do melhor tempo possível. Então, nós servidores que servimos à justiça, que servimos ao judiciário, então nós somos impulsionados a fazer essa prestação de serviço, a realizar essa prestação de serviço que seja em tempo razoável para aqueles que são assistidos pela justiça. Então essa é a nossa missão, essa é a minha missão, e já há 15 anos eu exerço, há 18 anos eu exerço essa função, né? E ali a gente tem buscado fazer isso, porque nós somos servidores públicos, nós somos alguém que serve à sociedade de alguma forma. E sempre quando eu olho os processos, hoje eu trabalho em torno de 8 comarcas diferentes dentro do estado, né, umas 11 varas diferentes, e sempre eu pensei nisso, quando eu olhava um processo, trabalhei no criminal há muito tempo, em que é o Estado sempre contra alguém, mas quando tem demandas judiciais, financeiras, bancos ou partes, eu sempre olho aquele processo e vejo que há pessoas ali. Antes eram papéis, né, processos físicos, hoje são processos digitais, mas aqueles números representam famílias, representam vidas, pessoas que têm alguma demanda que precisam ser resolvidas. Então, servir a essa sociedade tem sido uma honra para mim, tem sido algo que eu posso também contribuir. Então, pensando nisso, um povo servidor trazendo para a vida da igreja, nós como povo de Deus, como igreja, qual é o seu serviço? O que você tem realizado e que você tem servido, você tem feito para a igreja, feito para a comunidade, você tem realizado como pessoa, como povo de Deus, algo que pode alcançar outras vidas, algo que pode alcançar pessoas, algo que venha engrandecer o reino do Senhor. É um texto em 1 Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao 11, que eu quero compartilhar com vocês. E assim diz esse texto. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, o seu smartphone, seu aplicativo, né, ou se você estiver com a sua Bíblia em papel, estivesse acompanhando conosco. Você que está pelas mídias sociais, o texto está aparecendo no telão e diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros
cada um conforme o dom que recebeu, como encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra e que ela venha ministrar aos nossos corações, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, que ela alcance também pessoas aonde estiverem através das mídias sociais e que ela possa encontrar terra fértil, que ela possa ser acolhida em nossos corações e trazer mudança em nossas vidas. Pai, muito obrigado, é o que nós oramos, é o que nós pedimos agora, mas já agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Como servidor público e antes como pastor, sou ordenado desde 2021, então eu sempre busquei servir ao Senhor e assim entender a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, né? E aí pensando um pouco sobre um povo servidor, é trazer para mim, para você, essa ideia daquilo que Deus tem nos chamado a realizar. E essa carta de Pedro é interessante, nesse texto aqui, ele fala claramente, né, no momento escatológico, nos últimos tempos, nos últimos momentos, naquele tempo especial da vida da igreja. Mas eu quero destacar aqui algumas coisas que ele coloca, algumas características como o povo de Deus. Pedro escreve essa carta por volta do ano de 63 depois de Cristo, né? Ele escreve essa carta com um propósito de encorajar aqueles crentes perseguidos, exortando-os a permanecer firmes na graça de Deus. No capítulo 5, verso 12, ele usa a expressão continuem firmes. Então ele traz essa palavra a esses irmãos e aos nossos corações hoje, para continuarmos firmes no Senhor, mesmo em meio a todas as condições que nós possamos vivenciar. Os leitores de Pedro eram principalmente estrangeiros e peregrinos. Capítulo 1, verso 1 e capítulo 2, o verso 11, fala um pouco sobre isso. Eles tinham sido desarraigados da terra natal por causa de perseguição, principalmente. Perderam seus bens, suas casas. Não poderiam perder, então, a memória de quem eles eram. Naquele contexto de perseguição, Pedro descreve a identidade deles. Está em 1 Pedro 2, o verso 9 e 10, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês eram povo, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então, para manter aquela identidade, Deus chama esses peregrinos, esses estrangeiros, esses que tinham sido dispersados, principalmente pela perseguição e por outras causas, para que eles buscassem ter essa identidade, e ali mostra para eles quem eles eram. E para então manter também a nossa identidade como povo de Deus, para entendermos o nosso chamado, você que tem participado, você que tem vindo a este lugar, você que é membro dessa igreja, ou quem sabe você é visitante, você é um frequentador, mas Deus tem nos chamado para algo a mais, Deus tem nos chamado para um compromisso a mais, Deus tem nos chamado para nos identificarmos e entendermos esse chamado de Deus como para sermos esse povo, para sermos essa geração, para sermos esses escolhidos, e nós somos esses escolhidos do Senhor, nós somos esses eleitos do Senhor, nós somos esse que Ele, antes de todas as coisas, Ele pensou em mim, Ele pensou em você, Ele já conhecia o seu coração, e saberia que você estaria aqui hoje, nesse exato momento, ouvindo essa palavra, para poder falar ao seu coração que você, que nós somos esse povo de Deus. É necessário entendermos quais são os nossos propósitos. As pessoas andam de um lado para o outro, estão perdidas porque elas perdem um propósito da sua vida. O relacionamento se esvazia e o casamento se desfaz porque perde o propósito do casamento. Os filhos se afastam das famílias porque perdem o propósito do que é ser filho. Nós temos perdido o propósito e o sentido da vida, e as pessoas têm tirado a sua própria existência, a sua própria vida, porque estão perdendo o propósito, perdendo essa identificação com o todo, com o que está ao seu redor. E quando nós falamos povo de Deus, é nos identificarmos com aquilo que está ao nosso redor, com esse grupo que está aqui.
Nós devemos ter coisas que são parecidas e buscarmos viver dentro disso. Então, um povo servidor, né, pensando nesse texto e pensando naquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações, nesses propósitos, um povo servidor é um povo que ama. O texto que nós lemos, né, no verso 8, ele diz assim: antes de tudo, porém, tenham muito amor. Tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Um povo servidor é um povo que ama. E eu percebo aqui, posso dizer, pelo menos 3 características desse amor. Primeiro é o amor intenso. É aquele que se preocupa com as pessoas. É aquele que olha ao seu redor hoje, por exemplo, num dia que mudou, né, o clima, e por que algumas pessoas já não vieram? Por que eu estou vendo algumas cadeiras vazias aqui? Por que aquela pessoa que senta ao seu lado semana passada, ela não está aqui hoje? Então esse amor dá preocupação. Saindo daqui, mande uma mensagem para essa pessoa que faltou hoje ao culto. Fala: olha, senti sua falta na nossa celebração. Aconteceu alguma coisa com você? Esse amor intenso é esse amor que quer cuidar. É esse amor que zela pelas pessoas. É esse amor de olhar para o que está ao nosso redor e podermos nos colocarmos à disposição. Ele pode também ser um amor generoso, né? Cuida do teu próximo como você cuida de ti mesmo. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Um povo servidor, um povo que serve, é um povo que ama. É um povo que busca amar, que busca ser generoso com aqueles que ele ama, que busca cuidar, estar próximo das pessoas que estão ao seu redor. E aí o texto também diz que é um amor que perdoa. Interessante como Pedro escreve isso aqui, né? Ele fala: acima de tudo, porém, tenham amor um para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Olha só o que Pedro falou lá em Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Pedro faz uma pergunta sobre o perdão, e depois ele fala que nós devemos ser um povo perdoador. Jesus responde, e ele fala: até 7 vezes? Jesus então responde: não digo que você perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então aqui Jesus está falando sobre a qualidade desse amor, a intencionalidade desse amor, a intencionalidade desse amor que perdoa. O mesmo Pedro que questiona Jesus nos evangelhos, quando andava com o próprio mestre, ao escrever sua carta, ele compreende esse amor e esse perdão, e fala para aquelas pessoas que o amor deveria ser um amor perdoador, que o amor deveria ser um amor que compartilha, que entende, que está aberto, que está disponível, que acolhe a pessoa. Uma igreja servidora é uma igreja que ama. E consequentemente, essa igreja que ama, esse povo que ama, um povo servidor, é um povo hospitaleiro. Segunda coisa que eu quero pensar com vocês, diz assim o verso 9 do capítulo 4: sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. As palavras hospital, hospitaleiro, hospitalidade, hóspede, hospedaria, hospedeiro. Interessante, todas elas vêm da mesma raiz do latim, hospes, ou hóspedes, que com significados daquele que recebe um estrangeiro ou que acolhe um estranho. E aqui a palavra também no grego, ela também tem esse mesmo entendimento, aquele que ama, aquele que é diferente, aquele que é distante, aquele que acolhe, aquele que não pertence ao seu grupo. Então a igreja, um povo que serve, um povo servidor, é esse povo que ele é pronto a estar disponível à hospitalidade. E disponível à hospitalidade. Um povo hospitaleiro. Pedro quer dizer que nós somos estrangeiros. Pedro está nos falando que nós somos forasteiros, que nós não pertencemos a este mundo. Que nós também fomos acolhidos por Cristo Jesus. Que Ele também nos chamou para perto de si. Que Ele nos tornou povo.
que em Cristo Jesus nós nos tornamos povo de Deus, família da fé, que nós fomos assim trazidos para pertencer a uma nação, para termos uma identidade, para sermos chamados de povo de Deus. Nós éramos esses estrangeiros, mas agora nós somos este povo. E este povo agora remido e restaurado tem que ser pessoas que acolhem pessoas. Eu li uma frase interessante que falava assim: seja sempre pronto para dividir seu pão com o faminto e para socorrer o estranho. Essa frase mexeu comigo porque eu não tenho sido essa pessoa. Eu não tenho acolhido e socorrido o estranho. Eu não tenho dividido facilmente o meu pão com o meu próximo. Eu não sei se você tem facilidade. E por conta dessa dinâmica de vida, sempre quando nós vemos alguém bater a nossa porta, a minha esposa ela tem um pouco mais de facilidade com isso, pela sua vivência, pela sua profissão ser assistente social, né? E ela consegue ter mais traquejo com isso. Eu tenho dificuldades, porque acho que por ter vivido numa cidade grande até os 18 anos, e tudo pra gente ali tinha que tomar muito cuidado no Rio de Janeiro, que tudo parecia ser sempre malandragem, então a gente sempre tinha um pé atrás com tudo, e quem sabe você também é alguém assim. Mas a palavra nos diz que nós precisamos acolher, nós precisamos compartilhar o nosso pão, nós precisamos tratar bem aquele que é estranho, porque um dia nós fomos esses estranhos. Um dia nós fomos estranhos à graça, nós fomos distantes do amor de Deus, nós estávamos também no lamaçal de pecado, nós também estávamos arruinados em nossos pecados e distante de Deus, e Deus nos acolheu. E Deus nos aproximou, e Deus se aproximou de nós e nos trouxe para perto. Então esse povo servidor é um povo hospitaleiro. E aí a igreja precisa ser esse grande hospital, essa grande hospedaria, esse lugar onde nós somos hóspedes aqui, onde nós nos reunimos para servir ao Senhor, para acolher pessoas. E aí nós devemos trabalhar em nós para que Deus nos dê o discernimento, sim, a sabedoria, para quando lidarmos com situações de pessoas que batem a nossa porta, pessoas que nos pedem alguma coisa, ou alguém aqui dentro da nossa comunidade, que se aproxima da gente, que é diferente de nós. Nós precisamos pedir a graça do Senhor, o discernimento, para que possamos ser hospitaleiros, para podermos receber. E é interessante essa palavra, né? Hospital, hospitaleiro, hospitalidade, hóspede, hospedaria, hospedeiro. Eu não tinha percebido isso, mas você vê que elas pertencem à mesma raiz. Então é um lugar de acolhimento, e o hospital é isso, é um lugar de acolhimento, e ser hospitaleiro é isso, é sermos pessoas em um lugar onde tem hospitalidade. Nós somos a igreja que tem hospitalidade, é um lugar onde acolhe as pessoas para dentro, que traz para dentro do corpo, para dentro da família, para dentro do povo, para dentro de nos identificarmos e começarmos a não ter mais gregos, não temos mais aqui judeus, não temos mais aqui empresários, não temos mais aqui funcionários, servidores públicos. Nós temos pessoas onde nessa comunidade, nesse hospital, nessa hospedaria, nesse lugar de hospitalidade, nós vamos servir ao Senhor. Um povo servidor é um povo hospitaleiro, é um povo que está pronto para receber pessoas, para tratar pessoas, para cuidar de pessoas, para sarar pessoas. Esse povo também servidor é um povo que tem dons, e esse texto também nos fala algo, essa carta de Pedro, que diz assim: sirvam ao Senhor, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. Fiquei pensando um pouco sobre isso, sobre o dom que você recebeu. Se você já passou pelo PCA, que é o Programa de Crescimento e Aperfeiçoamento, se você é membro dessa igreja, nos últimos 9 anos pelo menos, é uma área que eu tenho trabalhado, e 2 vezes por semestre nós fazemos. Você fez o teste dos dons. Se você não fez é porque você faltou as últimas 2 aulas. Mas todos os membros, nos últimos 9 anos que eu estou aqui, e antes já fazia de uma outra forma, você faz o teste dos dons e você descobre pelo menos um dom que Deus te deu. Se você não fez ainda, nós teremos, você pode fazer daqui a uns dias. Se você ainda não é membro, você pode então ainda se tornar membro dessa igreja. Nós estamos no curso, já estamos na metade, mas se você falar: pastor, eu quero hoje me tornar membro dessa igreja, eu faço um propósito com você, você vai nas próximas 5 aulas, nós vamos ter uma aula de reposição, e você vai fazer o teste de dons, e você vai conhecer o dom que Deus te deu. Para quê? Para você servir,
Porque um povo servidor é um povo que tem dons. E nessa igreja aqui é um lugar, é um celeiro, que eu tenho certeza de que onde está aí, você que está sentado me olhando, você tem algo que Deus já te deu, que você pode utilizar se ainda não está utilizando. O Senhor já te deu ferramentas em suas mãos, habilidades manuais. O Senhor te deu discernimento, sabedoria. O Senhor te deu algo que pode ser transformado num dom, eu não sei qual é, mas Deus quer te mostrar e quer que você utilize. Porque você lembra da parábola dos talentos? O que é aquele que fez, que recebeu um talento? Ele foi lá, eu sei que meu servo, que meu Senhor vai vir me procurar, depois me cobrar, enterrou o seu talento. Quem sabe você está enterrando o seu dom. Quem sabe você pertence a essa comunidade, a essa igreja, um povo servidor, e você tem dom, você tem dons que o Senhor, mais de um que o Senhor já te deu, mas você não está utilizando. Mas nessa noite, essa noite é a noite de você desenterrar o seu talento. E se você não conhece ainda, você quer conhecer, me procure, que eu vou fazer o teste de dom junto com você. Se você foi membro da igreja e perdeu o teste, não fez, faça novamente. Nós teremos daqui a 3 semanas, lá no PCA Novos Membros. Você pode fazer só o teste dos dons, se você já é membro da igreja. Se você não é membro ainda, venha fazer parte. Venha fazer parte desse povo, venha se identificar com esse lugar. Venha falar que, olha, eu pertenço à IPI de Dourados, eu faço parte desse povo servidor, e Deus me deu dons para que eu possa servir ao Senhor. E por fim, um povo servidor é um povo que tem a sua força em Deus. O texto, versículo 11, diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem te pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Em que força que nós fazemos? Em que força que nós realizamos feitos? Em que força que nós podemos dizer que faremos isso ou aquilo? É na força do nosso Deus. Nós não usamos as nossas próprias forças, nossas próprias sabedorias. É o Senhor quem vai te capacitar. É o Senhor quem nos capacita. É o Senhor quem capacita essas pessoas para estar aqui cantando. Meus queridos irmãos dos mais, que ali chegam cedo. Hoje eu vi o pessoal preparando um chá, que vai ser um chá rosa. E eu vi umas flores ali. Eu falei, nossa, vai ter chá de flor hoje? Aí a Joyce falou, sim, pastor. Eu falei, que legal. E ela estuda essas coisas, ela busca essas coisas, e ela prepara o melhor chá do mundo. O pessoal do Marge faz. A Joyce é a equipe, né? Cada semana é um pessoal ali. Você já tomou um chá mais gostoso que esse que tem aqui na igreja? É maravilhoso esse chá. Dá vontade de engarrafar e começar a vender. Por quê? Porque esse pessoal faz com amor. E é o Senhor quem dá força para fazer. E tem outras atividades da igreja, o pessoal do estacionamento que está lá servindo ao Senhor. É o Senhor quem dá força para fazer. E as outras áreas da igreja, é o Senhor quem dá força para fazer. E lendo esse texto, eu lembrei da história de um personagem bíblico muito interessante. Eu lembro uma vez que ouvi uma pregação do pastor Edson falando sobre a história de Caleb. E é interessante essa história desse homem, que ele foi um dos espias. E todos voltaram falando um monte de coisa, mas eles e Josué, eles tiveram uma outra visão. Ele falou, realmente os caras são fortes, os caras são grandes, a terra tem gente lá sim, mas o Senhor vai nos dar essa terra, o Senhor vai cumprir a sua promessa sobre nossas vidas. E Caleb tinha em torno de 40 anos, quando isso aconteceu. Mas aí o povo todo, teve aquela história lá, e não acreditaram, e se perderam no deserto, e ficaram 40 anos no deserto, andando para um lado para o outro, e não entraram na terra prometida. Aquela geração, muitos morreram, mas Caleb foi preservado, ele e Josué, mais um grupo, e se passaram mais 40 anos, então ele já com 80 anos, e diz os estudiosos que ele entrou com em torno de 85 anos, 45 anos depois, ele entra na terra prometida. Com a força de quem que ele suportou tudo isso? Com a força de quem que ele viu que aqueles homens eram fortes, vai falar que Deus nos daria, nós vamos esmagá-los como um gafanhoto, e isso se cumpriu na vida dele. Foi na força de quem? Na força de Deus. Um povo servidor é um povo que tem sua força em Deus. Nossa força em Deus. Caleb com 85 anos toma posse da terra prometida, das promessas do Senhor. Você vai tomar posse daquilo que Deus tem te dado, daquilo que Deus te chama a realizar. Um povo que tem as suas forças em Deus, é esse povo servidor, é esse povo que é chamado, é esse povo que nos chama a espiar a terra, a olhar o que está acontecendo. Pode-se passar 40 anos, 45 anos, mas a promessa de Deus vai acontecer na sua vida. Um povo servidor
é um povo que ama, é um povo que acolhe, que é hospitaleiro, é um povo que tem dons, é um povo que a sua força está em Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E onde você está em tudo isso? Você ainda é esse estrangeiro, forasteiro, que acompanha a igreja meio de longe, que vem às terças da esperança, que faz campanha? Ou você já faz parte desse povo? Ou nessa noite quer tomar essa decisão de fazer parte desse povo? Você é alguém que já está aqui há algum tempo, mas seus dons estão enterrados, seus talentos. Deus está te chamando para que você possa ser esse povo servidor. Esse povo que serve ao Senhor com seus dons, que ama, porque sua força está em Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, logo você, alguém fraco, alguém pecador, mas o amor de Deus está aqui disponível para todos nós. Eu quero orar com você, você que sentiu o desejo nessa noite de fazer parte desse povo servidor, de se colocar à disposição, de dar um passo a mais, de desenterrar os seus dons, os seus talentos, de conhecer os seus dons e seus talentos. Onde você estiver, apenas fique em pé e ore junto comigo. Peça dessa graça do Senhor. Onde você estiver, fique em pé, e que o Senhor vai ministrar o seu coração, vai confirmar essa palavra sobre a tua vida. Que Deus está te chamando para ser esse povo servidor, alguém que faz a diferença, alguém que tem uma missão, alguém que faz cumprir essa missão, alguém que ouve do Senhor e se coloca à disposição do Senhor para fazer mais. Por isso, Pai, no nome de Jesus, Senhor, nos colocamos agora, Pai, à disposição do Senhor, para o serviço do Senhor, Pai. Ó Deus, há pessoas aqui, Pai, que precisam ser renovadas, Deus, precisam ser restauradas, Pai, precisam renovar os seus compromissos com o Senhor, para entenderem que fazem parte desse povo, que não são mais estrangeiros, não são mais peregrinos, mas agora fazem parte de uma família. E essa família é uma família que serve, é uma família que está pronta para servir, é um povo servidor, um povo que o Senhor tem chamado, Deus, para perto, Pai. Ó Deus, que nós como igreja possamos entender isso, que nós como igreja possamos viver isso a cada dia, Pai. E que cada um, Deus, aqui, que se colocou à disposição do Senhor, Pai, que está em pé, querendo renovar o seu compromisso contigo, que o Senhor possa confirmar em cada vida, em cada coração, Pai, e que o Senhor possa estimular em nós um amor, possamos ser um povo que ama, um povo hospitaleiro, um povo que tem dons e que usa esses dons para a glória do Senhor, e um povo que entende que a sua força, a nossa força, vem sempre de Deus. Nós te louvamos assim, oramos assim e te pedimos assim em Cristo Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar.